nos últimos meses, com uma incidência particular nas últimas semanas, até parece que estou sentado ou deitado a confessar-me ao meu terapeuta. Detetei aqui uns automatismos. A estratégia é essa. Estou a falar com a senhora Carla, e a Carla não é um nome abstrato, calhou mesmo ser a senhora Carla nas diversas chamadas, sendo que cada chamada podia ser da mesma empresa ou de outra. E é muito engraçado este tipo de abordagem. Não é a senhora Carla? Em princípio não, foi o que eu respondi na última vez, porque já... E houve um silêncio, quanto a mim, deve ter revelado algum tipo de desconforto, mas já que estamos a conversar, não quer saber sobre os nossos serviços da Medicare ou de outra coisa qualquer. Ok. E eu aí disparatei, nunca desrespeitando a pessoa. Estamos a chegar a um ponto em que... Vale tudo. Uma forma humorística de abordar isto é pôr isto no mundo dito real. E Sim. isto seria impensável que alguém batesse à porta, tu abrisse a porta, Senhora Carla? Não, não sou a Senhora Carla. Mas não quero ouvir falar sobre os nossos serviços. Não, fechavas a porta. 5 minutos depois, batiam à porta, Senhora Carla. Entravas aqui num ciclo, e isto é possível neste mundo do telemarketing. Não me pronunciei desta forma, mas algum dia hei de verbalizar desta forma. Será que o não é difícil de perceber? Que é uma palavra pequenina. Começo a ter dúvidas e gostaria de estar na presença de um terapeuta da fala. Quando eu projeto o não, este não é audível. E o terapeuta da fala, sim. Exato. Está a ouvir? O não para mim quer dizer muitas coisas. Se a pessoa do outro lado, seja nesta interação, seja noutra, não consegue perceber o não há aqui princípio de comunicação. É uma palavra simples. Se você não consegue perceber o meu não há forma de conseguirmos comunicar. E tudo o que tu possas dizer, seja isso ou outra coisa, parece não surte efeito. Faças o que fizeres, digas o que disseres, no tom que disseres, tudo se repete. Não quer saber do vosso serviço. Outra linha disto, e aqui ainda é mais perverso, é quando uma dessas chamadas vais perceber que é alguém da DECO. E é aí que eu me passei da cabeça. Então vocês, como uma entidade que defende a transparência, andam aqui nestes estratagemas. Nestes jogos, sim. Vocês deviam ter vergonha na cara. É um bocado. Desbobinei durante uns minutos, não se ouviu uma única palavra. E no final ela perguntou-te, mas não quer mesmo saber dos nossos serviços? Despedi-me, obrigado e o resto uma boa tarde. Desligaste. Okay. Porque se continuasse, certamente... Que ela teria continuado. Ela ou ele, eu estou a assumir que foi mala, mas... Não sei se é uma estratégia que foi provada psicologicamente, que resulta a pessoa, ao ser confrontado com você é a Carla, eu não sou a Carla, deixa lá ver para onde é que a conversa vai. Ou de ficares meio desestruturado, tipo, Carla, o que é que se passa aqui? Olha, mas já agora queres ouvir falar disto? Pode ser, mas o princípio aí está tudo errado, porque se tu queres vender, se tu dissesses ou não, eu ainda percebia que fizessem uma investida, mas numa ótica de, olha, tendo em conta a característica X, Y, Z, isto não poderia ser útil para ti, agora só, queres ouvir falar do nosso serviço? Opa, não, vai para o caralho. Vários mundos colidem. Todas as empresas querem passar uma imagem de que são a fonte de toda a pureza, uma imagem imaculada, defendem a transparência e depois na prática não tem nada a ver. Isto é um exemplo. Outro exemplo, em qualquer empresa, no papel de cliente ou como trabalhador, sobretudo se for uma empresa grande, olhas para o lado, está um grande cartaz, no sentido de recrutar, faça parte desta grande família. Velocidade Furiosa? A família é quem importa? Exato. Quando, na verdade, não querendo entrar aqui pelo aspecto político disto, Não, mas ao mínimo desajuste, ao mínimo desconforto, a pessoa tenta expor a quem de direito ao seu superior um desconforto mínimo. Não é nada que racha a empresa em duas. Cala-te um bocadinho e vai trabalhar. Para quem está de fora, todos uma família. Se uma família, quase por definição, é um grupo de pessoas disfuncional, se é essa a mensagem que querem passar, acertaram. Se é a mensagem de perfeição, de que somos um conjunto de pessoas que funcionam em harmonia, estamos a falhar. Este desfazamento entre o querer parecer um sítio imaculado, em que se respeita toda a gente, e depois na prática é uma arena de selvagens, dá-me volta às tripas. Pá, que é mesmo uma questão de... Por acaso ainda hoje falei sobre isso. Do ponto de vista daquilo que é recrutar, que por acaso é o que eu faço para pagar as contas. Tu queres passar uma imagem tipo... Olha, este sítio é melhor que os outros, aqui vais ter uma vida tranquila. Para atrair, é basicamente uma isca. E depois muitas vezes as pessoas chegam a esses sítios e é tipo... Oh, olha, como o trabalho antigo, se lixe. Como também tens o facto de muitas empresas usarem o conceito de pá, somos uma família, temos um bom ambiente de trabalho, fazemos coisas da empresa, que é aquela coisa que hoje em dia se usa muito, que é o salário emocional, num campo que é, opá,
o salário emocional acho que é uma coisa que deve ser valorizada, mas as pessoas às vezes pegam nessa componente emocional para, olha, vamos dizer que somos uma família e fazer team buildings para basicamente justificar o facto de não te darmos trabalho tão interessante e pagarmos tão bem como outras empresas. Manipulação. É uma manipulação e acho que é fácil de perceber, não olhando sequer para os cenários. É Uhum, fácil de perceber, olhando apenas para as palavras, uhum, quando palavras que até então viviam isoladamente, como o uhum. salário, não vias a palavra salário associada a outra palavra. Como se fossem muletas. Há aqui uma degenerescência qualquer. Esta palavra já não consegue andar sozinha. Exatamente, sim, A sim, sim. partir desse momento, seja as muletas, seja quando uma palavra se transforma numa redundância, porque já não percebemos bem a palavra, precisamos de pôr ali mais qualquer coisa à volta, é sinal que aquela palavra está a perder o sentido. Não precisas olhar para casos práticos. Eu já não me recordo quem é que disse isto. Certamente já foi dito por muitas pessoas. Durante muitos Uhum, séculos usávamos a palavra sobretudo por uma coisa, para nos aproximarmos da realidade. E sim. houve um corte. É difícil encontrar um culpado, são muitos culpados, sátrapas, vampiros, seja o que for, uma expressão de Tolstói, conspiração de detalhes. Há uma conspiração de Uhum. detalhes que fazem com que as coisas vão para um lado ou para o outro. A maioria das pessoas atualmente usa a palavra para se afastar da realidade. E tu, enquanto psicólogo, dir-me-ás se isto tem alguma razão de ser, se tem algum peso, não querendo entrar aqui na dualidade, que também me interessa e um dia de explorar isto em Uhum. stand-up, o paranoico e o antiparanoico, aquele que encontra ligações em tudo e aquele que não encontra ligações em nada. Sim, sim, sim. Eu acho que o mundo está entre estes dois extremos. Parecem duas coisas separadas e no fim de contas vão beber à mesma fonte. Encontramos muito da sanidade coletiva na Uhum. nossa relação com as palavras. Eu não estou a dizer que as Sim, palavras, como algumas pessoas apontam, têm quase uma função mágica. A partir do momento que dizes essa palavra ou essa frase, qualquer coisa se modifica à tua frente. Isso é uma ideia medieval que foi trazida para os nossos dias. Há de acontecer qualquer coisa, não estou capacitado para dizer o quê e acho que ninguém está se tiver perfeito juízo. Agora, o que aconteceu verdadeiramente é esta forma de trabalhar a palavra. A sim, palavra levava-nos para qualquer coisa aparentada à realidade, sendo que sim, nunca sim. nos aproximávamos de barra verdade, e agora a realidade tornou-se um sítio muito estranho, ou pelo menos pensamos nós que é um sítio muito estranho, e usamos palavras para nos afastarmos. Sim, sim. Opa, eu acho que se tu pegares. Pode acontecer um bocadinho é esse efeito acontecer em esteroides, porque eu acho que isso sempre existiu. Por exemplo, um caso que me veio logo à cabeça, isto acaba por ser uma estratégia de coping para dar um peso diferente às coisas. Como alguém comete um crime, mata uma pessoa e vem à volta dele dizer: Oh, um rapaz fez uma asneira, para tornar aquela situação um Sim, sim. bocadinho mais leve do que outra situação. Depois acabas por ter, se calhar, Mas uma série de outras. esse argumento que sempre houve, no fundo, o ser humano é igual àquilo que sempre foi. Sim, Contudo, eu acho que dá para outro ver nível. outro nível, sobretudo quando tu projetas o olhar em figuras que era expectável que tivesse uma atenção de ourives em relação à palavra. Um escritor, um poeta. E muitos dos escritores, seja consciente ou inconscientemente, como é que eu ia dizer? Tentam fugir à realidade. É claro que isto era um assunto muito vasto, tínhamos de estar aqui a Sim, sim. desdobrar. Há aqui um medo latente de dizer as coisas, e então eu acho que se calhar é mais fácil perceber com o humorista. E com um exemplo, dá-me um exemplo. Os eufemismos. Os eufemismos, eu acho que não sei se há gráficos, mas há gráficos para tudo, há estudos para tudo. Saber a quantidade de eufemismos que uma pessoa em média diz atualmente, comparando com vários anos. Parece-me, Uhum. é claro que isto é sempre um parecer de alguém que anda na rua, não anda a colher dados. Focando em certos grupos, por exemplo, dos humoristas, eu acho que aí é fácil de perceber. Se olhares para os especiais de agora e recuares até onde conseguires, percebes que a linguagem eufemística, tudo o que anda à volta da linguagem eufemística, seja um eufemismo propriamente dito, seja uma perífrase, uma justificação, e às tantas justificas a justificação, este quase fugir àquilo que é a base quase de uma obra artística, que é a tensão verbal. Tem de haver Sim, alguma tensão. Tu estás a fugir, e isto está colado com aquilo que eu disse, que é que estás a fugir da realidade. sim, sim. Os mitos servem-nos para alguma coisa. O Freud usou muitos, acho que não usou este. O escudo polido de Atena. O Perseu defrontou a Medusa. E artisticamente, qual é o Uhum. significado do escudo? É tu não necessitas de ver o horror olhos nos olhos. Ok, ok. E assim consegues enfrentar o horror, porque estás a ver um reflexo do horror. Uhum. Mas há aqui uma coisa que tanto o Ovídio, tanto o Freud não tiveram em conta, que é as sensibilidades variam com o tempo. Há um ponto a partir do qual que o reflexo no escudo já é quase tão horroroso, Um beijo à própria Medusa. ou melhor, afinando isto, é suficientemente horroroso
para Uhum. petrificar a pessoa. Certo. Um escudo para outro escudo. Isto é o perigo da sociedade em que nós estamos, que é uma sociedade almofadada, em que basta uma projeção do horror para Uhum. nos amedrontar. E acho que o humor é palco para tirar ilações. Por acaso, não sei se tu consegues-me situar, se calhar, a primeira situação de cancelamento de sempre. Mas eu tenho uma ideia que houve uma altura. Sócrates, por desencaminhar as mentes mais novas, aconselharam-no. Certo. Se olhares em todas as épocas, em todos os pontos geográficos, aquilo que, por uma razão ou por outra, independentemente da escola, se é cientista, se é poeta, se é filósofo, assim que foge um bocado do caminho que é visto como canónico, o Sim, sim. supostamente ideal, ele começa a correr o risco de perder a cabeça, no sentido literal do termo. E isto sempre existiu. O que eu acho que começou a haver é que a guilhotina tornou-se uma metáfora. Em vez Sim. da guilhotina cair mesmo em cima da cabeça, o linchamento não é um linchamento literal, no sentido em que há pessoas a apedrejar Uhum. outras, mas é um apedrejamento virtual. Na época dos primeiros comediantes, já há relatos de certos comediantes aparecerem no mar, porque os governantes da altura não gostaram das piadas Não deles. gostaram da piadas, certo? Ou seja, isto está cá desde o início. O que muda é as sensibilidades. Sim, Aquilo que pode sim. ser dito e não dito numa determinada época, e aquilo que é fixe ou não é fixe, depende muito da época. Sim, e então as coisas que numa época são canceláveis, passando 20 anos já não são, depois voltam a ser, e depois estás sempre neste ping-pong de no que é que ficamos. Acaba por ser um comportamento que infelizmente acaba por ser natural. Uma coisa que me estava a vir à cabeça até mesmo na escola. Às vezes havia aquele menino da turma que fazia uma coisa qualquer e de repente já ninguém falava com ele ou dirigia-lhe a palavra. Por nada! Por merda nenhuma. Não sei se é o melhor exemplo, mas eu recordo-me de alguém, e eu não sei se fiz parte daqueles que excluíram este miúdo. Um dia qualquer o miúdo estava a jogar à bola e, por uma razão ou por outra, caiu e viu-se que ele estava a utilizar cerolas. E a partir daí deixaram de falar com ele. Ai, as crianças são justas. Porra! Se calhar ele nem queria usar cerolas. Foi a mãe. E hoje em dia, no psicólogo, a tentar tratar Exato. o trauma por causa das cerolas, que ele nem queria usar. E fui usado durante toda a minha infância. Aliás, ele nem usa mais cerolas no trabalho porque tem medo de ir à casa de banho, alguém reparar e ser despedido por usar cerolas. Até pode ter levado isto mais longe. Eu já nem uso cerolas e já nem uso cuecas. Eu não quero estar associado a nada. Para o mundo, vá dito, real, não está conforme a norma. Este gajo é deslocado. É a forma dele lidar com o trauma. Já era um salto de raciocínio. O próximo passo neste raciocínio é perceber que esta pode ser a história de origem de muitos nudistas. Não consigo viver com roupa porque a roupa faz-me regressar a um passado que eu não gosto. Tudo porque vi as minhas cerolas quando estava a jogar a bola. Atualmente ainda se usam cerolas? Eu acho que a cerola, só de enunciar esta frase, eu acho que a cerola perdeu o lugar para as calças do pijama. A nível de reputação, mesmo pessoas adultas, mulheres sobretudo, epá, tem calças de pijama porque está um bocado frio, ninguém estranha, não é excluída. Sim, 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 Também sim. seria engraçado, desculpem, não me dou com pessoas que usem calças de pijama por baixo da roupa, desculpa lá, é o meu limite. Pessoas com cerola, não me recordo. Não dizem, não dizem. Elas já andam aí, mas não querem partilhar. A indústria das cerolas, atualmente. Opá, não faço ideia, mas eu acho que devíamos olhar para ela com alguma atenção, porque pode ser aí que Portugal. Este rapaz que ganhou esse trauma transformou-se numa espécie de ativista anti-cerola. E foi ele que derrubou a indústria poderosa em tempos das cerolas. Exato. Um bocadinho como a questão da homofobia, que muitas vezes já há muitos homofóbicos que acabam por ser, na verdade, homossexuais. Eu, por acaso, tenho uma situação que isso aconteceu, que uma vez, numa cena qualquer na faculdade, já não me lembro, com um rapaz que tinha fama de ser homossexual, mandou um comentário e vira-se outro rapaz, ainda vou fazer o que esse paneleiro do caralho mandou! Hoje em dia esse rapaz é homossexual. Já deve ter sido explorado em stand-up. Se levarmos ao limite essa ideia de o homofóbico não passa de um homossexual reprimido, é a regra absoluta. Todos os homofóbicos são homossexuais. Monta muitas das ideias mais ativistas que dizem que a culpa é do homem heterossexual. Não tem culpa. Desconfio que nunca também, pá, em princípio. Até nessa expressão dá para ver que os tempos são outros. A fama do homossexual. Há várias expressões, como é que é o heterocurioso, acho que é. Apesar de ser alegadamente heterossexual, não se coíbe de ter relações homossexuais de longe a longe. Sim.
Esta forma de pensar não existia há 10, 20 anos. Olha, ali vai o heterocurioso. Não sei. Outra curioso. Pode ser que haja uma nova vaga de insultos. Olha, ali vai o heterocurioso. Em jeito de resumo, é mais uma vez fugir à realidade e mais uma vez fugir ao rótulo. Tentamos sempre formas de afastarmos o rótulo, tentarmos diluir o rótulo em mais palavras. Já não é homossexual, é heterocurioso, ou hetero-ocasionalmente Sim, curioso, ou heterossexual, vou inventar uma expressão, heterossexual sazonal, por exemplo. sim, Sou sim, só sim. heterossexual no inverno, depois no verão. Faz-me lembrar as bandas de metal, pá. Que tem, o metal é um género que tem dezenas de subgéneros. Dezenas de subgéneros. Eu quando, pá, até pá, aos 8h20 eu consumia imenso. E mesmo assim já pensava, pá, já há subgéneros de metal demais. Fiquei uns tempos sem ouvir, conheci um conjunto de metaleiros e de repente falam-me do tal. E eu, o que é isso, pá? É um género de metal que é mesmo metal, estás a ver? E eu, foda-se. Eu, como leigo, conheço só a superfície desse mundo, mas Sim, a ideia sim. que me dá é que o ideal de uma banda é criar um estilo que seja só seu. Então vão por aí. Eu às vezes dou-me conta de pessoas mais entendidas nessa área, Uhum. até para elas que levaram uma vida com paixão, a tentar descortinar isto é uma coisa, aquilo é outra. Até para elas é difícil perceber o que é que aquilo é. Sim, não Às existe tantas consenso. começam a patinar nos rótulos. Sim, E muitas vezes não são os próprios artistas, são mesmo pessoas que dizem, até conheço algumas bandas que dizem, pá, nós somos uma banda de rock, até na verdade. E os outros, não, isto é folk metal, não, isto é progressivo, isto é speed. eu não sei se os fenómenos estão relacionados. Eu acho que é fugir da realidade, se bem que esta realidade não há de ser tão assustadora como aquela que há pouco falámos. Esta diluição vai noutro sentido. É exatamente aquela que acontece, por exemplo, nos menus de restaurantes. É tornar uma Ok. coisa mais pomposa do que realmente é. Ao transformares uma coisa que aparentemente é mais pomposa, podes adicionar mais valor. Em vez de cobrares 20 euros, podes cobrar 60. Já não é um prato de comida, aquilo é um duque. Não é? Tem 50 nomes. Leva meia hora. Chega-te o prato à mesa e se tu tiveres a enunciar o nome do prato, quando acabas de enunciar já o prato está frio. Porra! Aqueça-me isto que eu estive aqui a dizer o prato. Se faz favor. Estás a ver o prato e estás a pensar, eu não faço a menor ideia o que é isto. Parte sempre de uma espécie de elite, de um grupo que aspira a ser elite e depois vais Sim, descendo até aos socalcos, até por exemplo uma cantina de universidade. E às tantas sim. estás numa cantina de universidade. Eu em tempos só comia pratos com uma palavra. E agora estão a aparecer 4 ou 5 palavras numa cantina de universidade. Exato. Coitadinho de mim, eu saí da biblioteca a estudar coisas que me ocupam a cabeça toda. O que é que vai ser? Já não sei, são 4 nomes. Pá, não faço ideia. E quando és por ela, tens casais a celebrar os 25 anos de casado na cantina da Universidade do Minho. Por exemplo. O que interessa é a imagem do prato, fotografar. Já tenho ouvido relatos em que o ritual é esse, é fotografar e às vezes até dispensam um prato, porque o que interessava era fotografar aquele prato ou aquela sobremesa ou o que for, ou nem comem ou nem podem comer, que isto é também muito engraçado. Percebes que a influencer faz a apologia do racionamento, devemos ser mais poupados, devemos ser mais equilibrados e depois vai a um restaurante pedir 6 coisas que nem vai comer. É este contorcionismo. Num Uhum. lado fazem apologia de uma coisa, no outro lado, exatamente o contrário, e não há qualquer uma espécie de dor espiritual que lhes diga: calma, já foste mais, tens que ir ao ortopedista agora, já deste um jeito às Exato. costas. E o próximo passo, nem sequer fotografar o prato, é fotografar o nome do prato. O nome do prato é tão bonito que tu fotografas, olhem, Exato. é isto, isso, ei caraças, tu comeste isto, e que nome espetacular, isso deve ser fabuloso, e a pessoa descai-se, e nem sequer comi. Isto é um tipo de coisa que os Monty Python já gozavam em apresentações de livros, há um tempo mais ou menos curto para a apresentação de um livro. E antes da sessão propriamente começar, é preciso uma espécie de ritual, uma cerimónia. Quero agradecer, não sei quê, ao dono deste espaço. Quero agradecer ao Ricardo Araújo Pereira de ter vindo apresentar o livro. Quero agradecer, não sei o quê, não sei o quê. E está 15 minutos nisto. É só para dizer que só temos 5 minutos. Querem fazer perguntas e o público não queremos? Está feito. Esta foi a Exato. apresentação do livro. Não há ninguém que dê um passo atrás e perceba o ridículo desta situação toda. Vais apresentar uma coisa e perdes-te neste tipo de rituais. Vou calar-me, que já estou a roubar-te demasiado tempo, mas é aqui que é o meu argumento quando dizem a arte salva, a arte ensina-nos, seja o que for. Não ensina nada. Porque a arte está-nos a dizer a mesma coisa desde o início. Neste caso, por exemplo, os Monty Python.
Eles já nos mostraram que este tipo de coisas é ridículo. E nós continuamos a fazê-las. E se calhar em maior escala. Não foi por terem insistido meia dúzia de gajos, ou 100 gajos, ou 100 gajas. Continuamos a fazer exatamente as mesmas coisas. Às vezes o que pode acontecer, e isto talvez já nem seja verdade nos nossos tempos, há ali uma pausa em que nós deixa respirar, mas depois volta. Um caso similar é, por exemplo, quando um escritor é alvo de muitas críticas. Estou-me a recordar, se calhar já não é bem no teu tempo. Lembras da Margarida... Ih, agora fugiu o nome. Margarida Rebelo. Como é que se chamava aquele fenómeno antes do Pedro Chagas Freitas? Margarida, escritora. Margarida Rebelo Pinto? O raciocínio é este. Levou tanta cacetada, seja de humoristas, seja de críticos, que deixou de ser fixe ficar associado enquanto leitor. Já não ouves ninguém a falar que lê Margarida Rebelo Pinto. E a leitura mais ingênua é: os leitores aprenderam, tornaram-se mais exigentes e de repente percebes que migraram todos para um Pedro Chagas Freitas. Depois acontece o mesmo fenómeno. Toda a gente bate no Pedro Chagas Freitas. A crítica, estas pessoas mais iluminadas, só isto dava outro tema, disseram que não é bom ler este gajo. Isto é merda. As pessoas aprenderam e vais perceber que elas migraram para outro igualmente mau. Exato. Ou seja, panoramicamente percebes que não há grande mudança. Agora vou-me calar que já estou farto de falar. Eu só imaginei que basicamente os escritores podiam estar a pagar aos humoristas para bater noutro escritor para eles poderem passar esse escritor. Isso é uma bela teoria da conspiração e faria todo o sentido. É simples, é execuível. Se alguém quisesse fazer realmente isso, dependendo dos meios, também humorista, vou para Mike, dá-lhe 5 euros, ele faz isso. Manda 20 piadas no Twitter. Dás-me uma cerveja, eu faço isso. Passo uma tarde a falar mal do escritor, não é? Não é fácil, como contratar meninos na Índia. Então mais vale contratar meninos da Índia para falar mal do escritor para o cancelar. Se a arte tem esse poder de salvar ou de nos ensinar qualquer coisa, terá eventualmente, mas muito raramente. O que há são leituras erradas. Certamente uma ou outra. Opa, eventualmente alguém que já tenha um apreço por aquela pessoa e valoriza a opinião dela. Acredito que alguns humoristas consigam eventualmente esse papel. Estou a pensar, claro, no nível de Ricardo Araújo Pereira, conseguir ter algum grau de influência, mas sim, não chegas a um show de stand-up e um gajo faz um bitite sobre ai tal, o Pedro Chagas de Freitas, não sei o quê. Por acaso tem um amigo meu, que é o Zé Pedro Sousa, que faz uma piada com o Pedro Chagas de Freitas. E a malta não ouve o Zé e pensa: ei, de facto o gajo é uma merda. Mas mesmo o Ricardo Araújo Pereira, agora nos últimos tempos tenho visto um padrão. Ele fala muito sobre a liberdade de expressão e, claro, como é humorista, fala de humor e as duas coisas andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Quando é uma espécie de palestra, ele é um dos elementos e depois há elementos ditos mais sérios. E às vezes é mais declarado, outras vezes é mais subterrâneo. É como se o humorista fosse uma espécie de peso. Este é quase um palhaço. Ou seja, para os humoristas, para alguns humoristas, o Ricardo Araújo Pereira, ao falar de temas a falar de temas como a liberdade de expressão, é menos humorista, porque não está a ter tantas piadas como devia ter. Para a figura do político, para tentar atalhar o raciocínio, senão isto torna-se interminável. E para o político é humorista. É sempre outra coisa. Para o político é humorista, para o humorista é mais uma figura dos livros. E eu tenho vindo a reparar, nas últimas vezes que o vejo, em que estão outras figuras do Bloco de Esquerda, este desdém, o que é que tu estás para aí a dizer? E ele acho que foi vítima daquilo que aconteceu muitas vezes quando alguém toca vários instrumentos. Mesmo que ele não queira, quando pensa em liberdade de expressão, sobretudo quando associas ao humor, é a primeira figura que te acorda à memória. Sim, exatamente. Que eu acho que aqui a questão não está mais no facto de ele ser humorista, tem a ver com o facto de ele ser humorista que chegou a muita gente e que muita gente aprecia, valoriza e tem empatia com. E acho que quando tu tens esse vínculo com uma pessoa, se ela disser uma coisa, tu vais aceitar bastante bem essa opinião. E acho que o fenómeno que acontece com o Ricardo Araújo Pereira é um bocadinho esse. Acho que fosse um humorista que não fosse tão unânime, se calhar era levado de outra maneira, mas eu estou a falar isto porque tenho amigos meus que não estão ligados ao mundo da comédia, como vem o Ricardo, meu amigo, o Ricardo, a dizer Um abraço para o Ricardo. um abraço para o Ricardo, a dizer coisas e tipo, aquilo é uma opinião, pá, e acho que tem todo o direito de ter a sua opinião, a sua opinião e poder partilhá-la. Na ótica de quê? Na ótica do comediante. Exatamente, ou seja, acho que tem a ver um bocadinho com onde tu chegas e a quem chegas e como chegaste e o histórico. Porque estamos a falar de um gajo que já faz comédia há vários anos. Se o Bruno Nogueira disser alguma coisa e a malta gostar do Bruno Nogueira, vai gostar da opinião dele. Isso pode acontecer. Agora, se for um tipo que
não tem o mesmo vínculo, que eu acho que aqui o termo é mesmo o vínculo que acaba por acontecer, o vínculo com o trabalho da pessoa, não é tão levado tão a sério, então a malta caga um bocado. Faças o que fizeres, não há volta a dar, essa é a Sim, sim. realidade. Eu acho que é exigível do público, ou desmanchando essa figura abstrata do ouvinte, Uhum. tu deves ir para lá disso. O critério é se isto é válido ou não é válido. Tu não podes focar o critério no gajo que está a dizer as coisas ou na gaja que está a dizer as coisas. Porque caso Infelizmente é uma coisa que acontece. é por isso que eu digo, não há grande volta a dar. O nome acho que tem cada vez mais peso. Aqueles que se dizem humoristas, e aqui é que me faz alguma urticária, Ok. o humorista a avaliar outro humorista, enquanto praticante do ofício, por exemplo, Ricardo Aruz Pereira, está a falar sobre humor ou a fazer humor, tu deves criticá-lo segundo aquilo que ele diz, não pela pessoa que ele é. Exatamente, sim, sim, concordo. Tu não tens de concordar com tudo aquilo que o Ricardo Aruz... Naturalmente. Ele é falível como todos os seres humanos. Exatamente, sim, sim. Enquanto ser mais ou menos pensante, daquilo que ele diz, o que é que faz sentido quando cruzas com todos os olhares que já conquistaste? Com todo o teu repertório que foste sacando na vida, de experiências, leituras, sei lá, experiências laborais, isto encaixa ou não encaixa? E se não encaixa, porque é que não encaixa? E se encaixa, não é só pelo facto de encaixar que não deves Uhum. criticar. Há os críticos do Ricardo Aruz Pereira, que é uma franja que está em crescimento, já é fixe dizer que o Ricardo Aruz Pereira, O hino, não é? o que é O que ele... rapaz tem potencial. E depois há o outro lado que é usar quase as muletas, coisas que ouvimos do Ricardo Aruz Pereira, sem as digerir, sem perceber o que é que ele realmente está a dizer. Sim, sim, sim. E esse parece-me o perigo, porque o humorista, de forma mais fluida ou mais coxa, deve ser capaz de articular aquilo que digeriu, do Ricardo Aruz Pereira. Caso contrário, é só um papagaio. E para o bem e para o mal, o Ricardo Aruz Pereira tornou-se uma espécie de repositório de ideias a que o humorista típico recorre quando politicamente correto. Vou citar o Ricardo Aruz Pereira neste e neste segmento e protestos. É tipo uma máscara. Sim. Muitas vezes o Ricardo Aruz Pereira também já está a fazer, portanto. Estes temas acho que são, sobretudo nos moldes atuais, são temas tão complexos, que não os consegues esgotar, De mesmo, todo. mesmo que tivesse um dia a falar sobre aquilo. Há tantas ramificações e nós já não temos capacidade nem sequer de aguentar meia dúzia de minutos. Sim, sim. Depois acaba por haver um bocadinho aquela questão das duas, uma. Ou as pessoas não querem pensar, então pegam-se numa figura que seja confortável para elas, ou acaba por ser o contrário, que é, como é uma figura que é confortável para elas, vão assumir aquilo que ele está a dizer que é verdade. Da mesma forma que, aqui detalhes históricos que me falham, foi a mesma coisa que o Hitler com os judeus. Na altura, a Alemanha fica completa na merda. Vocês sabiam que foram os judeus que foderam a economia e mais uma porrada de coisas? De repente a malta, fogo, de facto. Aqui a pensar numa coisa que, num beat que descrevi Ok, mentalmente hoje quando vinha para casa. boa. Posso dizer um bocadinho. Fala-se muito de Pompeia e é o paraíso dos nazis nostálgicos. Vão ver pessoas carbonizadas. Ninguém leva a mal. E às vezes até dão este acrescento. Divertiste? Se bem que os tempos são outros e só isto dava quase um beat. Eu fui a Auschwitz e tu divertiste? Exato. Aí Estes, gostaste, foi fixe. tiraste fotos? Se acontecesse algo parecido atualmente, os gestos, pensando naquelas figuras, há várias figuras em que cristalizaram numa pose ou num gesto, certamente muitas iam cristalizar num gesto. A mim causa-me voltas ao estômago, que é o gesto do coraçãozinho. E imaginar figuras carbonizadas a fazer o coraçãozinho, para mim, fica com o dia ganho. Perceber que há turistas que vêm de todo o lado para ver figuras carbonizadas a fazer o coraçãozinho. Se houvesse um pingo de lucidez, isto é estúpido. Não sei se é real ou não, mas de alguém que foi apanhado pela erupção enquanto estava a masturbar. Para mim isto dá um beat. Sim. Alguém que abre a janela, porra, vou aproveitar estes últimos minutos, já não consigo ir a lado nenhum. Uma erupção numa erupção. Não havia telefones naquela altura, não posso chamar ninguém, já não há tempo para chegar lá nenhum. É isto, tenho que trabalhar com isto. Depois é para a pressão, pá, eu não consigo com esta pressão. E imaginar esta situação, para mim, é hilariante. Alguém que tudo o que podia fazer, bom, olha, é o que há. Não consigo ver televisão agora, isto deu cabo da eletricidade, olha. É uma espécie de paraíso para os nazis e ninguém leva a mal. E às tantas, todos os turistas que vão a Pompeia são nazis nostálgicos. Ei, isto era bom, mas passou. Estamos a falar da questão da influência, das pessoas não quererem pensar e de facto do Hitler ter usado um bocadinho esse efeito com a questão do antissemitismo.
Não querendo comparar já agora o Ricardo Araújo Pereira ao Hitler. Não, claro, até porque um usa bigode e outro, até ver, não. Está a ver, não? Uma ligação entre bigode e regimes totalitários. Exatamente, exatamente. Tens o Lucas Seco também, saca na bigode. E mesmo os hipsters. Se bem que não têm meios, mas estou desconfiado que muitos hipsters tivessem meios, tínhamos aí uma nova leva de ditadores. Quando tens a oportunidade para perceber o que vai na cabeça de certos hipsters, Uhum. material para ser ditador. Sim. Felizmente, não têm meios e passam a vida no Starbucks, mas Opa, mas eu acho que muita gente, se tivesse o poder para ser ditador, seria ditador, pela premissa de eu acho que sei o que é melhor para o mundo. Eu acho que muita gente pensa assim. isso é quase a premissa de muitos animes. É sempre um personagem que tem na cabeça, bem vistas as coisas, mesmo os ditadores do mundo real, para eles não são ditadores. Eles acham que Sim, têm sim. a ideia correta para o mundo. Depois a coisa Sim. descamba. Tu tiveste até mesmo a questão de como é que se chama a atual primeira-ministra da Itália? Está-me a falhar o nome. Não, A não me recordo. Meloni? Acho que é Meloni, se não for, peço desculpa, que estavam a falar do Mussolini e disseram: tudo o que o Mussolini fez foi por Itália. Pá, e acredito mesmo que essas pessoas tenham isso em mente, que estão a fazer as coisas para um mundo melhor, não olham a meios para atingir os fins, mas Se acreditarmos nisso que estás a dizer, pondo em perspectiva, às tantas ditadores como eles são mais humanos que os multimilionários atuais. Porque os multimilionários atuais só querem ver isto arder. Porque muitos deles já têm não refúgios queria na dinheiro. Nova. Muitos dinheiro e quem vê isto rebentar? Pá, já temos refúgios na Nova Zelândia. Se isto rebentar, rebenta, pronto. E mesmo os ditadores acho que não foram tão longe. Ok, tinham aquela ideia de dominação. Estás contra Uhum. mim, vais desta para melhor. Mas rebentar mesmo com tudo, com tudo. Até porque acho que é por causa disso que não tens um míssil nuclear na Ucrânia neste momento até. A gente pode estar aqui a Claro, sim, sim, falar. sim, e de repente vamos no telemóvel, olha, Olha, bomba nuclear em Kiev. não foram lançadas 108 bombas nucleares pelo mundo. Estamos a minutos disto e tudo para o aquecer. Exato, Mas olha, eu digo, Guilherme, olha, agora temos que foi gravar o fixe. podcast até ao fim. Não sei. Agora vamos ligar isto e vamos masturbar como o outro, na erupção. Mas a parte triste é que depois ninguém ia ver as nossas figuras. Pois, exato, mas pronto, ficou. E depois descia um extraterrestre e via que eram só Exato. figuras a masturbar-se. Que mundo é este? Mundo. Descobre a Bíblia, há aquele capítulo onde falam de Sodoma e Gomorra. O quê? Isto é Sodoma e Gomorra? Foi por Exato. isso que Deus rebentou. Ou seja, Deus rebentou com isto outra vez. A sua ambição é infinita, mas esquecem-se que estão num mundo finito. E não percebem qual é o custo da sua ambição. Aquilo que muitos filmes de ficção científica já... Filmes e séries. Se não estamos já nesse patamar, é só uma questão de décadas de começar a haver uma espécie de divisão, mesmo quase biológica, no sentido em que há duas espécies de Homo sapiens. Os ricos. Ok. Aquilo a que tens acesso, a pessoa comum, é tão diferente da rica, tu não vais ter acesso à educação, não vais ter acesso à medicina, não vais ter acesso à justiça, que é mais ou menos para onde é que estamos a ir. E os Já ricos... tens isso. Já Exato. tens isso, porque estamos a falar da pessoa comum, mas a pessoa comum muitas vezes está ali no limbo entre a riqueza extrema e a pessoas que têm piores condições de vida, que muitas vezes acabam por ser descuradas e muitas vezes falam, a pessoa comum tem estas oportunidades, e depois esqueces completamente da malta que está naquele bairro isolada, e que de facto há um problema de estratificação social. Quando estamos fechados numa bolha, seja a Sim. bolha de raio curto ou maior, podemos pensar que o problema é relativo a meia dúzia de pessoas. Quem diz meia dúzia diz um milhar, diz um milhão. Entras em contacto com outras realidades. Uhum. Por exemplo, o problema da habitação é uma coisa que está a Sim, sim. afetar todo o mundo. Só Claro, não está a afetar os muito ricos. Os muito ricos, problemas da habitação. Estou bem, bem, exatamente. pá. Eu tenho 300 casas. Não sabem andar nisto. E depois aquela lenga-lenga, tu és só pobre porque queres. A culpa é tua. Exato, ias comprar uma casa. Uma série norueguesa que se chama, deve ser Arquiteto, ou Arquiteto ou Arquiteta. Uma distopia num futuro que não sabe muito bem onde é que fica. Só os ricos é que já têm casas. Todos os outros ou vivem em estacionamentos. Até uma arquiteta não consegue ter dinheiro para comprar uma casa. E depois os estratagemas que cada personagem arranja para ter uma casa. Alguém que finge que levou uma facada para depois a empresa a acionar um seguro. Começam as dívidas a acumular. A mulher propõe ao marido: tu se calhar devias cortar um dedo, porque depois isso dar-nos-ia mais dinheiro e conseguiríamos manter a casa. Entramos aqui num mundo... Já para não falar de pequenos detalhes, quanto a mim deliciosos, tem ali também lives de comédia. No primeiro episódio, acho que é um border collie, um cãozito, que está a ser passeado por um drone.
Já ninguém liga aos cães, mas esta imagem é muito engraçada de um Border Collie a ser passeado por um drone. Exato. Sim, sim. Este é o primeiro episódio. Uma mensagem que só vais perceber ao segundo episódio. No segundo episódio é o Border Collie que acelera e vai o drone não sei para onde, já anda de arrojo. Isto pode não querer dizer nada, mas a mensagem que passa aqui é: quando as coisas seguem o curso que é mais ou menos previsível, as coisas funcionam. O Border Collie pode ser guiado por um drone. Mas assim que nós revelamos a nossa verdadeira natureza, esta mania de quereres controlar o mundo Sim. desmorona. Desmorona. Outra situação em que tu não podes parar num sítio qualquer na cidade mais de 5 minutos, caso contrário és obrigado a comprar um café. Ok. É um bocadinho como usar as casas de banho nos cafés. Assim, a série pensa como é que isto vai ser daqui mais uns anos. Mete uns anos em cima daquilo que nós estamos a viver, a perversão disto Sim, tudo. porque na verdade acaba por entrar tudo na mesma questão, que é a questão do dinheiro. A questão da habitação é, para mim, graça, que chega ao ponto que é insustentável viver. Comprar casa, para teres condições para comprar casa, empréstimo do banco, juros, e fazendo isso ao longo da tua vida, muitas vezes até uma idade para além da reforma, pá, é surreal. Isso é uma questão que é surreal. Com o facto de, já com a questão do arrendamento ser insuportável, chega ao ponto, foda-se, o que é que daqui a nada, só com tendas da Decathlon. E isto ainda pode chegar ao ponto que depois vais a Decathlon e tens tendas a 1500 euros. As possibilidades vão afunilando. A minha única possibilidade é uma tenda da Decathlon. Há esta ingenuidade de pensar que as marcas, sobretudo porque as marcas bombardeiam-nos com mensagens mais ou menos positivas, esquecendo, porque nós não analisamos a trajetória das marcas, elas vão onde está o vento. Se de hoje para amanhã fosse fixe matar bebés, elas falavam disso. Não há cá ilusões. Nesse cenário, a Decathlon percebia há muita procura. Vamos elevar isto até preços estúpidos. E às tantas tinhas de começar a pagar um empréstimo para comprar uma tenda da Decathlon. Exatamente isso. E chegava a Tudo um ponto que a tenda da Decathlon tornava-se inconcebível, tu tinhas de pensar numa casota de um cão. Depois entrava a seleção natural e quem é que safava nas casotas de cão? Os anões. Exatamente. Exatamente. Os anões são o futuro da nossa raça. É isso mesmo. Num mundo em que o espaço é pago a preço de ouro, ou seja, o século XXI e o século XXII está aí para os anões. Eu, se pudesse, só tinha filhos anões. O rapaz que foi gozado na escola porque é não, daqui a uns anos vai estar. Tomem lá, filhas da puta. Porque o anão pode viver em qualquer lado. Ele pode viver até num porta-luvas, se quiser. No fim de contas, é uma espécie de contorcionista batuteiro. Exato. O contorcionista tem que se dobrar todo para caber num sítio pequeno. O anão não precisa. É injusto. O contorcionista tem que treinar não sei quantos anos para caber numa caixa. E o anão entra lá, estou bem. Tipo, salta. O que é isto? E as pessoas aplaudem o anão. Epá. Exato. Estou a gostar muito da série. Arquiteto. O Arquiteto, uma série norueguesa. Os episódios são curtos, 20 minutos, que no fundo é a lógica que tem reinado, pelo menos nos últimos anos. Olhar para o mundo e perceber aquilo que antes não é não ter valor, mas que não é cobrado. Como é que podemos começar a retirar dividendos de uma coisa que antes era gratuita? Eu acho que a lógica dos últimos anos tem sido esta. Se olhares para filmes que tratem de forma hiperbólica os nossos tempos, daqui a 20 anos olhas para aquilo como retratos fiéis. Já chegámos aqui. Isto era uma hipérbole, isto era uma caricatura, já chegámos aqui. Estavas a dizer, em relação a não conseguir pagar a renda, eu acho que foi num podcast com o Marcos Bilro, uma ideia que eu explorei lá. Se te empurram cada vez para mais longe, no centro onde acontece tudo e o centro onde talvez até tens o teu trabalho, em última análise, estão-te a pedir o impossível. Tu vais para um sítio cada vez mais longe e obrigam-te a estar todos o dia no centro. Estão-te a pedir o impossível. O quê? Mas só consigo encontrar casa no Polo Sul. Desenrasca-te. Mas não precisas de ir tão longe quanto isso. Por exemplo, casas em zonas que a malta dizia que eram acessíveis. Até mesmo, por exemplo, tu és do Algarve, não és? Vives no Algarve. Até mesmo as casas aí já chegam ao ponto de estar caras. Em certos sítios, já há muito tempo, sobretudo no concelho de Lolé, eu acho que é dos sítios mais caros do país. Chega a um ponto que o que vai acontecer é sempre um bocadinho esta questão, que é a malta se concentra num sítio e vocês têm de se afastar. Vai-se afastando, aquilo que era barato vai deixando de ser barato. E a questão é que esse processo acontece de uma forma tão rápida que não é sustentável. Até mesmo as zonas mais do interior, como o Fundão, Castelo Branco, que até se calhar têm rendas mais acessíveis, vai chegar a um ponto que não vão ser tão acessíveis quanto isso. E entramos mesmo no problema de as pessoas não conseguem pagar as rendas. E além disso, a subida do mar, ou seja, está a encarecer as Exato. casas. E até podíamos teorizar. Há de chegar a um ponto em que as pessoas, os portugueses, vão concentrar num sítio. Vai existir certamente uma grande metrópole
que já é cidade, ou pode não ser, pode ser uma aldeia, por um acaso ou outro, todos os portugueses se juntam naquele sítio, porque até então era o sítio mais barato. A capital do país pode... Serpa, por exemplo. A capital de Portugal, daqui a não sei quanto tempo, não sei, 20, 30, 100, 200 anos, o que for, é Serpa. O antigo litoral foi engolido. As pessoas foram fugindo. Exemplo prático, alguém que vive mesmo no interior e cujo trabalho é ser pescador. Sim, exato. Sabe, daqui a 20 anos, não, isto está tranquilo. Ou então espera, senta-se numa Exato. cadeira e espera que o mar chegue aqui. É mesmo, era isso que eu queria dizer, era isso que eu queria dizer. Daqui a 20 anos o mar está aqui, portanto, é macabro, é mesmo macabro a questão do dinheiro e lá está, depois tu falavas a falar da questão dos ricos, é mesmo isso, essas pessoas não têm noção daquilo que é, ou melhor, depois às vezes tens duas coisas, tens pessoas que não têm noção da realidade do cidadão comum e tens pessoas que têm noção da realidade do cidadão comum, mas é completamente diferente para eles. Tens muitas pessoas que não pagam salários a pessoas, às pessoas que trabalham na empresa, porque tal não temos dinheiro, mas opá, fomos de férias para inserir aqui sítio riquíssimo. Sim, sim, sim. Há um caso aqui, não vou dizer o sítio, mas aqui no Algarve, um restaurante que até é pequenito. Uhum. Alguém a queixar-se há uns anos: epá, isto está mal, está mal. Entretanto, aparece com um carro de 200 mil euros. Exato. Não posso pagar os empregados já com alguns meses em atraso. De repente, carro de 200 mil euros. Não caindo no ridículo dizer só em Portugal, Não, mas não, em todo lado. é algo que nos caracteriza há muito tempo. É quase como se pagar ao outro pelo serviço que o outro lhe prestou fosse um luxo. Sim, sim, Ou sim. fosse um... Tu tiveste o prazer de conviver comigo e só isso basta, amigo. Ah, mas eu preciso de dinheiro para comer. Opá, eu não vou estar aqui a dizer nomes, mas lá está, também conheço uma empresa que, opá, eles pagam às pessoas muitas vezes no dia 10 do mês seguinte e muitas vezes não pagam tudo porque estamos com falta de dinheiro. E essa questão é mesmo, é surreal, porque literalmente tens um contrato de trabalho. O contrato de trabalho diz: tu vais fazer esta função e por aquilo que estás a fazer vais receber X. Tu não queres ajudar a empresa, tu deverias dar o leite por isso. É tipo, não, caralho, eu estou a prestar-te um serviço. Voltámos Eu à questão das empresas dizer que são uma família. era terreno, podia ser explorado durante muitas horas. Das coisas que me faz confusão, não sei se está mais ou menos presente em pessoas mais novas do que eu, mas na minha idade e mais velhos até, o completo desligar daquilo que seria expectável dos direitos dos trabalhadores. Sim. Até coisas simples como, por exemplo, a greve. Parece uma coisa tão abstrata que, no meio destes últimos anos, e aqui é que a esquerda falhou enquanto figura do contrapoder, no sentido, até em figuras como os sindicatos, os direitos dos trabalhadores foram sendo depenados e ninguém Sim. reparou. Entretanto, está a galinha nua, continua a trabalhar. Está frio, continua a trabalhar. É extensível a mais áreas. A própria ideia de contrapoder ficou diluída. Não há Uhum. figuras de contrapoder. O jornalismo já não é contrapoder. Não Sim. consegue ter uma palavra contra. Se um político está para ali a gaguejar frases feitas, a saltar de redundância em redundância, a dizer ambiguidades atrás de ambiguidades, o jornalista não acabou. Mesmo que isto depois a cabeça no sentido metafórico, mesmo que eu não faça Uhum. mais nada, você tem de falar. Você está a trabalhar em nome do país. Acabou. E este tipo de figuras desapareceram. O jornalismo atualmente, salvo raríssimas exceções, Em todo lado, sim. em todo o lado, dos trabalhadores, faz-me uma comichão, porque mesmo ideias aparentemente fáceis, como a greve, está em vias de ser espezinhado e já nem sequer estrabucha. Eu sei que é um salto de raciocínio enorme, mas eu só vi este tipo de comportamento em documentários ali quando retratam a China, quando estão a falar sobre as ditaduras na China, toda a Uhum. história da China nas últimas décadas, todas as atrocidades, e quando Uhum. passam uma imagem de um chinês típico, e isto se calhar já é racista, que é todo chinês típico, seja o que for, percebes que não há uma pontinha de cólera. Parece que a alma foi espezinhada. Não há uma pontinha de. Epá, se calhar se a gente se juntasse aqui mais uns quantos, começávamos uma revolução. Epá, caso contrário, isto não vale a pena viver. Uhum. Há um documentário específico em que havia uma banca de crianças empilhadas, mortas, cadáveres. Quando aquela lei de o filho único, O filho único, sim. nos casos mais extremos, matavam as crianças e havia tráfico de menores, Sim, mesmo, sim, 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 sim. mesmo impulsionado pelo governo. Para atingir o PIB. E tu, sim, exportavam os chineses para cá. Exato. Olhar para a cara daquelas pessoas não há uma pontinha de revolta. Conformaram-se com o seu destino. E eu sinto que é isso que nos está a caracterizar atualmente em Portugal. Confrontados com uma situação que não nos humaniza, muito pelo Uhum. contrário, desumaniza, não somos capazes de começar sequer
a lutar pelos nossos direitos. Eu já não digo Sim. ir até ao fim, se começar a dizer pôr em causa, se calhar. E isso faz-me uma confusão do caraças, porque pondo em perspectiva é sinal que estamos perdidos. Mensagem catastrofista, seja para quem está à esquerda, seja para quem for, perdemos. Também terá a ver uma coisa com o facto da crise, depois de haver pessoas que perderam o emprego e outras, opá, não quero exaltar-me porque senão perco o emprego. E depois eu fiquei com a ideia fiquei com uma impressão que houve um patamar em que a malta saiu da crise, mas o português não percebeu que saiu dela e não percebeu que tinha poder se fosse necessário virar-se para o patrão e dizer vai para o caralho, porque se tu não me deres aquilo que eu quero, vou para outro sítio. E fazia isso assim. Não era a minha intenção transformar isto num episódio mais Político. ou menos político. Raramente falo de política aqui neste podcast. Há uma jornalista, eu não sei se tem um livro aqui, está no outro quarto, acho que é Naomi Klein. Foi a primeira estudiosa. A crise, como ela pensa, há um cenário antes da crise em que tomar determinadas medidas é impensável. E então cria-se um cenário de crise e a partir desse momento aquelas medidas até então impensáveis entram na rotina. E quando sabes já está tudo pronto. Aconteceu com o terrorismo, medidas até então impensáveis na questão da segurança. Ninguém queria. Assim que surgiram casos... Não estou a entrar em teoria da conspiração, não é? Sim. Basta olhar para os factos. Só olhar para os factos já é suficientemente horripilante. Não é preciso entrar em teoria da conspiração. E, entretanto, o cenário muda. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que a sucessão de crises aumentou. É vertiginosa. Temos a questão da pandemia, temos a situação da guerra na Ucrânia. Vamos aqui implementar medidas para... E depois saímos dessa suposta crise, que se calhar nunca foi uma crise, as medidas mantêm-se. Vamos criando uma teia. O Faro dizia muito longe, não falando em termos muito abstratos, de forma muito simplista, aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Sim. E mesmo em casos práticos na questão monetária, alguém sem estudos, não sei se 20, mas 15, 10 anos em Portugal, há 20 anos, sim, talvez 20 anos, ganhava mais do que ganha hoje no mesmo trabalho. Só isto, alguém de esquerda digno desse nome devia, eu agora vou tirar umas férias, tenho que pensar nisto. O que é que aconteceu aqui? Sim. O que é que aconteceu aqui para há 20 anos um trabalhador não qualificado, como se costuma dizer, e agora estava a tentar lembrar qual é o eufemismo que os políticos atualmente usam para os pobres. Vi aquilo e fartei-me de rir. Fugimos da realidade. Cariciadas. É sempre no sentido de tentar diluir. Perceber que há 20 anos um trabalhador não qualificado ganhava mais do que hoje no mesmo trabalho. Isto devia parar o país. O que é que aconteceu aqui? Para um lado, há bastante dinheiro. Aqui no Algarve, então no verão, percebes que o raio de país é este. Vês uma procissão de Porsche, Lamborghinis, porque isto depois são muitas linhas. Mas só este detalhe de um trabalhador não qualificado há 20 anos ganhava muito mais, e às vezes se calhar o dobro do que ganha hoje, mas as coisas aumentaram muito mais. Pois, é isso mesmo. Responsáveis para transformar o país naquilo que é hoje. Isto podia ter sido um grande país. Podia ter sido um grande país. Esta era a ideia do 25 de Abril. Isto agora é que vai ser. Afinal não foi. O que aconteceu foi que os principais atores, e desculpa não deixar fechar, os principais atores desse ângulo que tu estás a falar deixaram de olhar para esse ângulo e focaram-se em outros, o que fez com que as coisas depois descarrilassem, porque acabaram por, de certa forma, se esquecer que as pessoas, eu até porque é que eu não estou a dizer isto explicitamente? Porque a esquerda que passou a fazer foi, em vez de focar nas questões socioeconómicas, passou a focar apenas nas questões de direitos humanos, nomeadamente do ponto de vista de igualdade de género, feminismo e tudo mais, que é sem sombra de dúvida importante, mas essas pessoas também são trabalhadores. Ou seja, se eles conseguissem dar melhor qualidade de vida do ponto de vista socioeconómico a essas pessoas, também lhes dava mais poder para poderem lutar pelos seus direitos. Mas pronto. Parece que andamos sempre a falar dos mesmos temas. É quase como se grande parte da esquerda percebesse que é muito difícil ganhar seja o que for. E Sim. então temos que criar aqui uma espécie de jogo. Criar uma ilusão de vitória. Há vários casos, por exemplo, do sem-abrigo. Eu já não me recordo quem é que disse isto, mas é uma vitória. Começámos a chamar a pessoa em condição de sem-abrigo. Porra, que vitória! Que vitória! Estou a imaginar as pessoas na rua. Pô, sim senhor, caraça! Da minha vida, pum! Agora é que vai por aí acima. Ou alguém vira-se para ele, olha o sem-abrigo, olha, não. Condição de sem-abrigo. É para ir buscar a sopa, dar uma patada na sopa. Não quer sopa hoje. Hoje é foie gras, cara. Sou uma pessoa em condição de sem-abrigo. Não me confunda com os outros sem-abrigo que estão atrás. Queremos continuar a alimentar o ego de que estamos a fazer qualquer coisa, mas na verdade não estamos a fazer grande coisa. Sim, é isso. É porque é mais fácil, é mais comestível, é mais comercial. Não, às tantas estamos aqui enterrados já na política até às orelhas. Este episódio vai para o Expresso. A esquerda perdeu naquilo que tu disseste, a desviar o foco da luta de classes
para a luta identitária. Uma deve beber à outra, sendo que o principal bebedor é a luta de classes. O que é que te serve dizer que a mulher negra conquistou este ou aquele direito, quando na verdade, e depois isto é o lado perverso e dá quase um sketch, a porta-voz de um determinado grupo feminista a dizer que está a lutar com a mulher negra, quando na verdade tem uma mulher negra enquanto empregada de casa, sendo que não tem contrato de trabalho, está a trabalhar abaixo do salário mínimo, estás a ver este ciclo de perversidade. Exatamente. E essa mulher, se calhar, é apenas uma mulher rica. É exatamente, mas consegue ganhar das duas formas. Consegue ganhar ao submeter a mulher negra a este sistema e consegue ganhar como monetizar o ato de ser feminista. Alardeias que estás a ajudar um determinado grupo, quando na verdade és parte e uma parte importante do problema. Que eu estou a dizer uma coisa e a fazer exatamente ao contrário. Outra coisa que a esquerda, de há uns tempos para cá, é incapaz é de pensar. Mesmo que aparentemente haja uma divisão entre a esquerda e a direita, muita da esquerda, ou quase toda a esquerda, fala em moldes de direita, usa o discurso de direita, não consegue ter uma visão que se abstraia do mundo capitalista. Essa é outra derrota da esquerda, porque a esquerda, gostes ou não da esquerda, o que ela tinha de mais essencial, este poder de criar utopias, de pensar além. E se o mundo fosse assim? A imaginação foi sendo esvaziada. Um esquerdista, mesmo um filósofo mais à esquerda, se puseres um Zizek e um filósofo mais à direita, percebes que no fim de contas o de direita e o de esquerda estão a falar a mesma língua. Exatamente. Isso aí revela que a esquerda já nem sequer tem capacidade de imaginar um mundo que não este. É mesmo aquela questão de estamos no mundo capitalista e temos de jogar consoante essas regras, mas é isso que estás a dizer. A partir do momento que assumes que o jogo tem de ser jogado consoante essas regras, estás a assumir que perdeste. Não quer dizer que algumas das visões da esquerda sejam concretizáveis. Se tu já nem tens a capacidade de as imaginar, de as trazer à baila, isto é uma hipótese. A esquerda já desistiu disto. Exatamente, exatamente. É só uma performance, é só fazer de conta que é a esquerda. E agora disseste uma coisa que não são concretizáveis da mesma forma que o capitalismo não é, porque o capitalismo tem como premissa o mundo não ser infindável. Há um mito muito engraçado, eu agora não me recordo o nome do rei. É um rei que é amaldiçoado. Não sei se guloso no sentido que quer tudo. E entretanto foi amaldiçoado por uma deusa, não vou arriscar porque estou indeciso entre dois nomes. E essa gula torna-se monstruosa. Vai comendo tudo, entretanto come material, pessoas, castelo, e entretanto, e isto é a metáfora do capitalismo perfeito, quando já não houver mais nada para comer, come-se ele próprio. É o que vai acontecer ao capitalismo. Quando já não houver mais nada para espremer, mesmo o lado dito mais ecológico ou mais verde, tem sempre uns bastidores horríveis. Energias renováveis. Estou a pensar, por exemplo, nas turbinas eólicas. Sim, vários componentes que são terrivelmente tóxicos. Por exemplo, as hélices eólicas. Quando aquilo se avaria, para onde é que tu pensas que aquilo vai? Claro, e ainda por cima uma coisa que daquele tamanho. E há uma marraste daqueles. Vai para um país qualquer lá na Ásia ou na África e, entretanto, aquele país transforma-se a capital do entulho. E tu, é uma bela expressão. Onde é que tu vais estas férias? Vá à capital do entulho. Mas isso era facilmente solucionável. Se eles tivessem lá aquela tableta proibido despejar entulho. Exato. Já ninguém punha. De repente acima-se fogo. E agora? Onde é que vamos pôr isto? Há montanhas no Peru que estão a ser dizimadas para tirar certos componentes. Mesmo o lado dito mais verde tem sempre um lado negro. Pois está sempre à volta de dinheiro, interesses económicos e tudo mais e... Por acaso acho que nunca me pronunciei, ou se pronunciei-me foi de forma muito resumida e em tom humorístico sobre a Greta. Certo. É fascinante, se analisarmos o trajeto, há um documentário sobre ela, chega à conclusão que tudo o que fez não surtiu efeito. Ela foi percebendo que os políticos, ou quem a recebia, havia como uma espécie de um peluche que estava ali, uma figura engraçada. Olha, é a criança que vem numa visita de estudo, anda cá. Porque na verdade foi um bocadinho isso. Quando chega à altura de realmente mudar, seja o que for, e se isso for contra o lucro, é muito difícil. Não é impossível e não é uma criança, nesta altura uma adolescente, que o vai fazer. A pandemia também foi uma espécie de viveiro para fantasias. Agora é que vamos melhorar. Assim que as coisas abrandam a nível da pandemia e percebemos, isto ficou tudo igual ao pior. Até que seja uma invasão na Ucrânia, não sei quantos golpes de Estado na África, e sei que eu estou-me a esquecer de qualquer coisa. Há um documentário muito fixe, é sobre a pandemia e sobretudo situado em Barcelona. Aquilo deve ter sido logo ali nas primeiras vagas. Há ali muitos testemunhos, são médicos, há um sem-abrigo, um jardineiro. Em relação ao médico, que aconteceu em todo o lado, aquela fase das palmas, né? Receberam aquilo com algum entusiasmo. Pelo menos foi reconfortante. Após os aplausos,
Nada. Fica tudo exatamente na mesma. Aquilo que eles pediram, eventualmente, qualquer coisa que pudesse faltar, desde o mais básico, máscaras, batas, equipamentos, perceberam que há um desfazamento enorme, que as palmas realmente não têm poder. É salário emocional. É isso mesmo. Quando alguém fizer uma espécie de história do salário emocional, esse episódio vai lá estar. Sim, 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 sem dúvida. Outro exemplo, que o nosso António Costa foi a final da Liga dos Campeões. É para os nossos médicos, salvo erro, algo do género. Sim, 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 Isso sim, é sim. um belo exemplo de salário emocional. É completamente ridículo, pá, essa história. É a mesma questão de tu estares de tal forma afastado da realidade e tão dentro da tua bolha. Nesse caso, ainda por cima, faz-me imensa confusão porque, mesmo tu estás na tua bolha, está tudo lá. Tens as pessoas a dizer que não têm condições, tens pessoas que estão a trabalhar horas a fio e não têm aumentos, não recebem horas extra. Tudo pela premissa de, pá, és médico, tens de dar o corpo às balas. Mas isso não vai prender as pessoas. E tiveste muita gente que, depois da pandemia, disse: eu não quero exercer mais medicina. Conheço muita gente que deixou medicina. Pronto, alguns foram para outros países. Há pessoas que deixaram, desencantaram-se. É claro que há vários fatores. Mas um dos fatores que levava pessoas à medicina era um emprego estável e que era bem remunerado. Uhum. Atualmente, até isso é posto em causa. Um país começa a ruir quando é atacado em 3 ou 4 pilares. Mais uma vez, estamos aqui na política, não conseguimos sair desta merda. Desculpa. Como disse o outro, tudo é política, pronto, não é hipótese. Sim. Quando começas a perceber que o pilar da educação, os professores, quando a sociedade começa a olhar o professor como uma figura descartável, percebes que alguma coisa está mal. Quando a sociedade começa a olhar para a justiça como uma coisa duvidosa, alguma coisa está mal. E a mesma coisa na área da saúde. Estes 3 pilares, quando começam a abanar, o país, e está-se a ver Já foste. está-se a ver nos Estados Unidos, um dia acordamos, olha, acabou os Estados Unidos. É um país sem abrigo. Eu recordo num documentário qualquer, havia lá um testemunho de professores, que foi uma coisa que fiquei a bater mal durante algum tempo. Os professores tinham de ter um segundo trabalho, porque a profissão de professor nem sequer dava para cobrir o mínimo. É precarizar uma profissão que é... Essencial. Se esperemos a figura do professor, como é que ele depois consegue estar até na sala de aula para falar de certas ideias como a liberdade e essas coisas assim? Não consegue. Sim, exatamente, exatamente. Pá, no caso dos professores também é completamente absurdo o que acontece com eles neste momento, até porque a minha parceira é professora de ensino primário e esquece ela, coisas que ela passou, apesar dela já não exercer há algum tempo, amigas dela, situações do ponto de vista de salários, progressão de carreira, local de trabalho. Estava num cafezinho e já não me recordo em canal, mas alguém a falar que muitas das colocações são fictícias, no sentido em que já estão escolhidas no público em que obrigam os professores a ir a uma escola, por vezes muito distante, só para saber se são colocados ou não. Eu não sei como é que isto se processa, mas eu vi aquilo por alto. Tu és colocado e tens 72 horas para ir à escola para dizer que sim, mesmo que sejas de Braga, tens de ir para Lagoa. O que acontecia é que, para saberes isso, podiam-te dizer que isso é um caso disparatado, mas por exemplo aos Açores. Era uma escola que nada tinha que ver com o sítio onde tu podias eventualmente dar aulas. Por que raio é que eu preciso fazer este carrossel todo, percorrer este carrossel? Alguém se está a divertir com isto tudo. Ligavas para lá, peço desculpa, eu fui colocado aqui nesta escola, você tem de vir aqui para eu responder presencialmente. Chegas lá, não! Isso dava um sketch. Outro fator que é determinante para averiguar se um país está de boa ou de má saúde é a sua relação com a burocracia. Quando começas a perceber que há burocracia em tudo, tu queres dar um passo, tens que assinar um papel. E eu recordo-me numa situação, as urgências no hospital de Faro, felizmente não me amputaram uma perna, uma série de casos desses. Humoristicamente, ser necessário amputar-te uma perna já é complicadíssimo. E agora acordares, é só para dizer que amputámos a perna errada. Exato. Fica assim, não fica assim. Vou ter que cortar a outra. Exato. Foda-se. Só não é um polvo. Não tinha 8 pernas. Fiz confusão. Eu confundo muito a esquerda e a direita. E no outro dia tive um acidente de carro, sabes? A minha vida também é complicada. Já sei. Sim. Saltava de sala de espera em sala de espera. Já é atendido. Vá para este sítio. Passava de umas cadeiras, sei lá, amarelas, para outra sala onde tinha cadeiras de laranja. Foi isto durante 4 ou 5 salas. Estou aqui numa curta. Há aqui um realizador que vai levar isto para um festival de curtas. Sai de um sítio e dizem, agora é que vai ser atendido e vou para outro sítio. Mas qual é a diferença? É a cor das cadeiras? É uma das lógicas que está presente em tudo. Fazer de conta que estás a avançar, quando na verdade estás exatamente no mesmo sítio. Eu estou exatamente numa cadeira.
Fizeram de Uhum. conta que eu passei de um lado para o outro. Quando tens um problema qualquer, tens de telefonar para um sítio qualquer. Desculpa aí, vou chamar o meu colega. E depois o colega passa para outro colega. E depois o colega passa para outro colega. Quantas pessoas é que trabalham aí? Já conheci toda a gente. E já deu a segunda volta. E essa mesma pessoa a fazer vozes. Ou seja, é só o part-time do Luís Franco Bastos. É isso. Exato. Se há coisa que me faz mesmo passar da cabeça é a burocracia. Percebo. No dia estava a pensar nisto. O que é que não me faz rir? Eu acho que consigo rir-me de tudo, de todas as tragédias, mas há uma coisa que eu descobri que não consigo rir, que é de percentagens. Eu quando, Ok. olho, quando olho para o público e vejo não sei que isto subiu não sei quantos por cento, eu porra, perco logo a vontade de rir. Eu consigo, abro o correio da manhã, morreu isto e aquilo. Ok? Se eu estou contente, o dia está-me a correr bem, não perco o sorriso. Olho para as percentagens, o gasóleo subiu não sei quantos por cento. Vejo uma pessoa dizer, perdeu uma perna, giro. Este perdeu 50% das pernas que tem. Então, não, já não é giro. É mais ou menos essa Mas sim, mas lógica. percebo que muitas vezes até voltamos à política. Muitas vezes usa-se aquela questão, nós já conseguimos 20% de aumentar 20% não sei o quê. Aumentaste de 4 para 5. Dando aqui uma guinada saindo da política, espero não voltar a entrar na política. Acho que é uma boa forma para iniciar este segmento e a conversa já vai Ok. longa e ainda não falámos quase de comédia. Como é que começou o stand-up? Como é que começou o stand-up? O stand-up começou basicamente um dia um amigo meu, que é o Zé Pedro Sousa, apresentou-me o solo do Rui Sinal de Cortes. E na altura, Lembras-te qual foi? acho que foi Black Label. Foi para aí em 2014 que ele Até mostrou o, daquele. até o primeiro. Exatamente. Epá, e na altura até achei aquilo engraçado. Pá, eu fui consumindo, principalmente o que me chegava a mim era a malta do negro um bocadinho mais conhecida, que era o Rui, o Paulo Almeida e o Rui Cruz. Até da convivência com o Zé Pedro havia muita cena, um gajo de uma vez devia experimentar e fazer stand-up. Só que nunca tivemos acesso a um meio que nos dissesse, como é que vais fazer isto? Isso em Ah, 2014. Isto entre 2014 e para aí 2018, 2019. Em 2019 um gajo já pensava, devíamos fazer isto, que até vivíamos juntos. Veio a pandemia e durante a pandemia eu fiz um curso de escrita criativa com o Paulo Oliveira. Pá, estava em casa, não tinha nada para fazer, vi um curso de escrita criativa, eu pensei, do ponto de vista para o meu trabalho de employer branding, isto até pode vir a ser uma ferramenta útil para comunicar com as pessoas, divertir-me um bocado para me dar gozo do trabalho que estou a fazer. E depois de fazer o curso, ele falou de um curso de stand-up comedy que dava uma atuação. E eu pensei, olha, Zé, eu acho que tu devias fazer isto, porque eu acho que ele é um gajo que se devia de facto dedicar ao stand-up, que é um gajo super engraçado. E ele sempre teve muito aquela coisa, não, não, nós devíamos fazer isso. E, pá, inicialmente eu dizia, pá, nem pensar, eu não quero ir para um palco falar com pessoas, vai-te foder. Mas chegou a um ponto eu pensei, por que não fazer isto uma vez? Como não tínhamos acesso a absolutamente mais nada, tinha conhecido o Paulo e falou-me do curso, pensei, why not? Fizemos o curso, tivemos a primeira gala de atuação, na altura achei aquilo engraçado, mas fiquei muito naquela do, ok, isto foi giro, mas eu não sei se quero voltar a fazer isto regularmente. Vamos ver numa segunda vez. Tivemos a segunda gala, achámos fixe, saímos da gala. O Zé cruza-se com uma rapariga que ia fechar um bar. Então vocês não queriam lá fazer umas cenas? Fui eu, o Zé e a Rita Gaspar, fazer uma noite em Esposende. Mas essa foi a proposta? Não querem ir lá fazer umas cenas? Yeah! Foi mesmo isso, fazer stand-up. Depois o espaço do ponto de vista de condições faltava muita coisa, mas era os mínimos olímpicos. Mas aquilo acabou por ser uma cena fixe. E por aí foi sempre a desenrolar, mas foi um bocadinho aquela coisa de essa convivência com o Zé Pedro. Depois estamos sempre a tocar aqueles bitados, e já do ponto de vista dele, no meu contexto profissional, eu era o gajo que no meio do mundo de fato e gravata arriscava mais um bocado, então a malta também puxava um bocadinho por esse meu lado, e foi um bocadinho que outra forma posso ter de pegar neste lixo que tenho na minha cabeça e. Muitos comediantes, às vezes a brincar, outras vezes mais a sério, dizem que o stand-up é terapia. O que é que tu achas desta afirmação? Enquanto comediante e enquanto psicólogo? Acho que tem muito que lhe diga. Eu acho que pode ser terapêutico, acho que pode ser terapêutico na ótica de. Às vezes há pessoas que usam de facto o stand-up para confrontarem as coisas que estão na cabeça deles, que muitas vezes uma boa parte do problema é tu não te consciencializares das coisas que na verdade estão aí a acontecer e desconstruídos. Mas pronto, se vocês precisam de terapia, amigos, para um psicólogo, por favor. De forma simplista, é que às vezes só pelo ato de falar
o facto de tu analisares o teu pensamento, as mecânicas das coisas e o que é que está por trás disso. Isso acaba por ser fixe, portanto. Usando essa lógica, talvez a mente mais problemática de todos os artistas seja a do Mimo. Como ele não verbaliza nada. Décadas a acumular Claro. coisas. A acumular coisas. Cenário de terapia. Aquele cenário à Freud, em que o gajo está deitado na marquesa. Agora tínhamos de pensar, o Mimo fala ou não fala? Ou então é só por gestos? E então o Pois. terapeuta que se passava da cabeça, tu vieste aqui para falar, cara, não faças as paredes invisíveis. Até que o Mimo começava a falar e percebias, isto aqui vou precisar de 5 décadas para tratar esta pessoa. Senhor terapeuta, eu já tenho 70 anos. Pô, Exato. se quisesses comprar uma casa, também não é 50 anos. Voltando à tua história no stand-up, falaste no Rui Sinal de Cortes, Uhum. no Paulo Almeida, no Rui Cruz, e nessa caminhada que outras pessoas ou outros humores te foram aparecendo à frente. Sim, do ponto de vista de stand-up foi especificamente isso. Antes, claro que lá está, adorei Gato Fedorento, que acho que é uma coisa relativamente comum. E depois, pá, principalmente sitcoms. Friends, I Met Your Mother, pá, as coisas acabavam, na verdade, estar lá. A minha família também, porque acaba por ser uma malta que tem muito sentido do humor e os almoços é sempre a mandar habitats uns para os outros. Acho que vem muita coisa daí, mas do ponto de vista de stand-up foi isso. Até um dia, um amigo meu, pá, convidou-me para ir à casa dele, estávamos lá a beber uns copos, e era, pessoal, vamos ver isto. E era o Dark, do Daniel Sloss. E de facto, depois, olha, se calhar de facto há malta que faz isto em inglês. Adorei os dois especiais dele, também depois tropecei no Mark Normand, pá, que adorei. Conheço só coisas muito soltas, tenho de explorar. Existe uma coisa na Netflix que é o da stand-ups, que ele tem ali 30 minutos. Opá, eu lembro-me de estar a ouvir esses 30 minutos e eu a rir-me do início ao fim. Que não me acontecia com o Sloss, não me acontecia com o Sinal de Cortes, não me acontecia com o Paulo Almeida. Gostava muito, mas com o Mark Normand eu estava a achar aquela merda genial. Por acaso, na última conversa a que saiu, eu não sei quando é que vão lançar isto, por isso, para Uhum. localizar as pessoas que ouvem isto, a conversa com o Rafael, eu ia dizer o nome espanhol porque o Javier, O Javier. o Rafael Videira estava a falar de uma ida, eu não sei se foi ao Cellar, ele estava a ver na altura esse nome que disseste, o Mark, né? Mark Norman, né? Uhum, sim, Qual é o outro que também te Daniel explodiu? Sloss. Acho que foi durante a pandemia que fez um especial O Bob Burnham? terraço, no terraço. Não. Sam Morrill, será? Talvez, sim. Ele viu-os na altura, no início, e depois comparou com os comediantes. É muito difícil comparar figuras como essas, como as nossas, a não ser que olhes para as primeiras vezes de cada um. E aí o que tu percebes é que o comediante português, os melhores, não difere muito desses nomes que estás a dizer. Se tu vires uma primeira atuação, seja desse, seja do Luís C.K., nada está ainda fechado, há muita coisa por limar. Sim, Agora, sim, se fores ver o produto fechado, é claro que há uma distância abissal, porque claro. essas figuras conseguem experimentar se quiserem 1 milhar de vezes, não é? Coisa que por acaso confesso que eu gosto. Eu tive uma semana que eu estava a fazer isso, era ver primeiras atuações de pessoas que eu conheço. Outras pessoas antigas de malta que eu conheço. Porque um dia tropecei numa das primeiras atuações do João Dantas, que tinha visto atuar uma vez, e tipo, eu senti uma diferença tal, já na altura, e eu fiquei tipo, sempre com aquela curiosidade, e depois tropecei noutra pessoa. As pessoas estão caídas por aí, andas a tropeçar em comediantes. No YouTube. Mas em algum sítio em específico? Estás a pensar no canal da Bang? Não. Também foi, acabou por ser. Eu acho que tropecei numa atuação antiga do Bot em 2020 e tipo, estava fixe, mas tipo, eu pensei, pá, este gajo de 2020 para aqui deu um salto do caralho. Beijinho para o Bot. E eu pensei numa de. Pareceu-me de facto a galas da Bang, tipo, recomendadas tipo, para ir ver. E pensei, deixa-me ver que pessoas é cá aqui que tiraram o curso. Fui ver a primeira atuação deles e de facto dava para ver já esses saltos dessa malta que faz isso, se calhar, há 4, 5 anos. Se calhar não precisávamos de entrar nessa questão do Mark Norman, de Sam Morrill, de malta que de facto faz aquilo mais tempo, faz aquilo mais vezes e consegue-se sentir uma evolução. Diz, não percebi. Até isso fiz com a Rita e com o Zé. Estava nesse loop e eu pensei, Rita, Zé, vou ver as vossas primeiras atuações. Está disponível onde? Na página da No Bang? YouTube. Está no, acho que sim. As pessoas conseguiram, de uma forma ou de outra, atuar muitas vezes. Às vezes, num ano ou dois, notas uma evolução. Pessoas que rodam o circuito do Porto ou as que conseguiram ter várias noites no Lisboa Comedy Club. É do dia para a noite. Mesmo pessoas Sim. já com muitos anos,
tens outra à vontade, que é aquela questão da confiança que estávamos a falar aí inicialmente, que naturalmente que ajuda. Opa, e estás com esse estímulo, acho que também te ajuda um bocadinho na tua forma de pensar. Ou seja, mesmo coisas que estão por fechar, tipo, atuaste, estás a olhar para a tua piada, consegues ver ângulos que se estiveres sem atuar, se calhar não tens a mesma abrangência. Não sei, eu às vezes sinto isso. A confiança puxa-te para sítios sem pé. Já te aconteceu. Às vezes basta atuares. O intervalo entre atuações diminui e tu percebes, e de repente parece que a fluidez aumentou. A própria entrega tem mais Sim. vida. Quando te fazes um texto pela primeira vez, Uhum. por muito que o tenhas experimentado em casa ou decorado, independentemente do teu método, se é fechado até à vírgula, se é uma coisa mais no ar e depois vais esculpindo à medida das atuações. Mas há ali muitas hesitações. Isto era assim, ok, é uma piada, vocês riram-se. E agora a seguir, o que é? Vai sendo afinado com as atuações. Um stand-up, por mais voltas que dês, se queres ver uma evolução substancial, é aumentar a dose de atuações, não há Sim, outra forma. sim, sim, sem dúvida. Para que essa confiança te leve a experimentar outras coisas. O comediante stand-up, por força das Sim. circunstâncias, porque não tem tantas noites como queria ou como merecia, Uhum. como tem poucas noites, cai ali naquele loop lixado, vou só fazer isto que sempre fiz porque resultou, e quando dá conta passaram 3 anos e ele E está sempre a fazer o mesmo texto. está a usar sempre os mesmos 10 Sim. minutos. E mesmo a questão da confiança, às vezes não é tanto a questão de pá, sou mesmo bom, é mesmo a questão de se isto correr mal, está tudo bem. Eu tive muito tempo sem fazer stand-up, uma carrada de Uhum. anos, e agora a primeira vez que fiz, epá, correu mal, mas mal, mesmo mal. E ainda bem que correu mesmo mal, porque assim, Porquê? porque é que correu mal? Não, 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 porque é que achas bem que correu mesmo mal? Porque assim fez-me pensar de outra forma. Eu, quando fazia stand-up, não é com regularidade, mas fazia algumas vezes, usava o estilo de one-liners. E se tivesse corrido bem, era isso que eu continuaria a fazer. Mais à frente, voltei a utilizar os one-liners que falharam nesse dia e resultaram. A culpa não é das piadas, foi minha. As piadas estão inocentes. Porque é que eu não exploro um tema, não vou... E fez com que eu experimentasse outras formas de Sim. abordar, seja um beat já mais fechado, seja um beat em aberto, seja cruzar uma coisa com outra. E agora já tenho 3 ou 4 formas de atacar um tema. Caso Uhum. contrário, se tivesse resultado, ficar-me-ia pelas one-liners. Eu por acaso estava-te a perguntar isto porque no outro dia estava a refletir sobre isso, que é, eu sinto que noites que correram mesmo mal foram mesmo muito importantes. Foi, ainda bem. Se tivesse corrido bem, era assim, epá, não preciso preocupar. É isso mesmo, Não, é isso mesmo, não tens de trabalhar, porque ele funciona. eu sei que sei escrever boas onliners. São duas coisas difíceis, Sim, 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 sim. são coisas diferentes. É muito difícil decorar one-liners e eu percebi-me, vou a palco experimentar 5 beats. E afinal tens beats todos na cabeça. É claro que depois tem que ser depurado. Dá-me menos nervos pensar que tenho beats do que só one-liners. Pelo menos para mim, nas one-liners, se estiver a correr mal, se a primeira falhar, ou entretanto Sim. uma ou outra falhar, eu esqueço-me da ordem. Às vezes fazia crowdwork, quase instintivamente comecei a fazer crowdwork, mas como estava tão enferrujado, aquilo saiu tão. Até me deram alguma coisa com que brincar, mas eu Uhum. não tive agilidade suficiente para dar umas guinadas. A primeira abordagem foi uma abordagem de merda, mas foi o suficiente para alguém cuspir uma cerveja. E eu não consegui brincar com isto. Não consegui. Exato. Estava tão enferrujado. Como é que dão isso de bandeja e eu não consigo construir comédia em cima disto? Opa, mas isso lá está, entra-se nessa espiral e às vezes acaba por ser difícil. Não se pode ter medo de experimentar cenas. No outro dia fui fazer uma coisa que não hei de fazer muitas vezes, que é atuar ao ar livre. Isto como vai correr mal, vou experimentar outro tipo de entrega. Um flow completamente diferente. Piadas mais rápidas, a forma como as digo muito mais rápido e depois muito Uhum. pausadamente. Parece quase palavra por palavra, vou saboreando, convém ir afinando alguma coisa. O que é que te vale teres 10 minutos bons se depois ficas preso àqueles 10 minutos para sempre? Pá, concordo contigo, concordo contigo. Se bem que por um lado acho que se tu estiveres na ótica tipo de moldar os 10 minutos, às vezes podem-te surgir mais coisas daí. O texto está e não está acabado. Tem que haver uma altura em que o comediante, porra, vai a tua vida que eu tenho que Sim, partir para sim, outra sim, coisa. sim, sim, sim. Também não pode chegar a uma opção, epá, vou ficar a vida toda enquanto isto não brilhar por todo o lado, eu não saio Sim, daqui, só estás a estragar o que já construíste. sim, sim, sim. Eu acho que isso acontece. Eu até posso falar por mim que eu acho que até para aí julho deste ano, ou seja, entre novembro a julho, eu fazia praticamente com o mesmo set.
sempre o mesmo set. E arriscava zero. Metia eventualmente uma one-liner nova, uma coisinha pequenina, mas arriscava zero. Até que cheguei com uma situação que eu percebi o que tu estás a fazer não funciona, há contextos em que isso não funciona. Então foi aí que eu percebi. Pronto, vais ter de arranjar outras cenas para arriscar. E acho que ter entrado com esse mindset de que se foda para experimentar coisas foi uma coisa fixe. Portanto, acho que se deve experimentar sem dúvida. Convém ir afinando, mas nunca podes perder de vista este lado da experimentação. Caso contrário, Sim. vais-te fechando e às tantas, não lhe queria chamar plágio, mas às tantas, se distanciares, percebes, estás a fazer uma coisa porque viste que resultava com meia dúzia. E Uhum. entretanto não consegues sair dali e nem sequer estás a hipótese de experimentares uma coisa que tinha que ver contigo. Podes ainda nem sequer saber aquilo que realmente tem que ver contigo. A tua forma Sim. de estar na comédia, mas se não experimentares não vais chegar lá. Começando aqui com perguntas. Não é uma pergunta, mas esta formulação começando com perguntas, mas não é uma pergunta. Mas este gajo é maluco. Não. A Rita Gaspar adorava mandar perguntas, mas já falámos tanto que já sei quase tudo. É a tua comedy buddy. Ela e o Zé, sim. Depois ela pergunta se tu podias falar da experiência de ser host em Ponte Lima. Ok. O que é que ela quer saber ao certo? Deixa-me ligar. Ah, Para dar aqui contexto, tens uma noite em Ponte Lima, é isso? eu organizo noites num bar em Ponte Lima. Pá, foi uma cena que fomos fazer. Basicamente, formulando o meu pensamento, uma coisa que a malta começou a fazer por causa dessa noite em Esposende foi tentar arranjar sítios para a malta ir atuar. Foi ali com um bar em Ponte Lima e eles, ok, yeah, para fazer aqui uma noite. Foi fixe, até na altura o bot foi-nos dar uma mãozinha, a tentar pegar em pequenos pormenores para que aquilo funcionasse melhor e de facto aquela noite correu bem. Então ficou aquela ideia, e se fizéssemos aqui uma coisa em Ponte Lima, que eu sou de lá? E assim foi. Acho com o objetivo de, primeiro, levar comédia a Ponte Lima, segundo, pá, na verdade também a coisa acaba por ser esta, acaba por ser mais um sítio que eu tenho para poder fazer coisas, arranjar mais oportunidades de poder atuar. Essa premissa também está lá. E aquilo que eu passei a fazer, lá está, acaba por ser isso. Ou seja, respondendo à pergunta de qual é a minha experiência de ser host em Ponte Lima, acaba por ser difícil porque lá está, é muito no cu de Judas, ou seja, não é propriamente um núcleo de humoristas de lá, portanto, tens alguma malta de Braga, tens Hugo Soares em Viana também, e tens outro rapaz que é o Hugo Gui, acho eu, como falaram ontem. Do ponto de vista de ser host, eu claramente não nasci para isso. Essa razão que ele encaixa é o mais difícil de ser host, essa parte da organização. Como estás no, para citar as tuas palavras, no cu de Judas, é difícil. É uma noite mensal, é isso? Eu tenho feito mensalmente, sim, até por causa de questões de orçamento e tudo mais, e perceber se aquilo de facto vai funcionar, porque não existe uma cultura de stand-up em Ponte Lima. A verdade também é essa. Ou seja, fazemos mensalmente também para ser mais fácil conseguir juntar pessoas num dia do mês para virem cá, seja do Porto, seja de Braga, seja de Aveiro, e também do ponto de vista de, ok, fazer isto com uma recorrência boa o suficiente para perceber, para as coisas irem acontecendo, mas não demasiado para a malta tipo descartar. Noutros sítios, por exemplo, no Porto e em Lisboa, não existe. Que é, Uhum. epá, tem que haver aqui uma espécie de jogo de cintura. Que comediantes é que eu vou trazer, tendo em conta a deslocação? Tens já uma experiência má, no sentido em que, epá, esta cena correu, seja um heckler, seja. Olha, acho que a única coisa que eu posso dizer assim foi a primeira noite do ponto de vista da adesão. Com base na primeira, que ainda por cima lá está, era aberta, ou seja, não havia bilhete a abarrotar. Imensa gente ficou nas escadas, houve malta que teve mesmo de ir para trás, tipo, olha, não tens hipótese de estar aqui. Na primeira vez que fizemos, que até o Tomás Matos, João Pedro Guimarães, Pedro Paupério e o João Cunha foram lá dar uma mãozinha. Do ponto de vista daquilo que era a expectativa face à primeira, acabou, na minha opinião, por não corresponder àquilo que esperava. Mas já aconteceram coisas muito giras, desde estar uma pessoa alcoolizada. Por acaso foi na noite que a Rita foi lá, alcoolizada na rua, e mandámos o beat, então começa a falar connosco, manda o beat, se quiseres, vai ver stand-up comedy aqui, vais assistir. O que é que fazes da vida? Sou ator, e nós, opa, deve ser. Depois descobrimos que ele é um dos personagens principais na série da Glória, da Netflix. Porque estava deitado na rua. Não, estava a andar por lá com um copo de vinho, já completamente enfrascado, vai para Mas, lá. mas estava em personagem ou não? Pá, não te sei responder, acho que não, acho que não. Era um personagem muito engraçado, a malta até estava a achar que, pronto, é um senhor daqui da vila que está a coisa. Não, é só um ator que está numa série com algum sucesso nacional e internacional. O Roberto Correia diz:
Estudar psicologia é duro que Freud? Confirmas? Olha, ainda hoje estava a ter conversa. Não, o curso é super fácil. Foi uma possibilidade para ele fazer um trocadilho. Exato. Qual é a tua relação com os trocadilhos? Adoro. Ok. Adoro. Tenho imensos e uma vez, opá, construí um beat que é basicamente toda uma história a fazer trocadilhos com nomes chocolates. Eu adoro trocadilhos e até por isso que até mesmo, por exemplo, o humor do Tomás Matos para mim é delicioso. O do Mata, incrível. Agora, fazendo este exercício, imaginando que estavas numa sessão de terapia Uhum. e contavas esse beat ao psicólogo, o que é que ele diria de ti? Opa, acho que ele ia dizer que tu tens problemas com comida, que é essa merda. Aquilo que acontece, por exemplo, nas redes sociais, quando um comediante faz qualquer coisa, escreve uma piada e tentam fazer uma espécie de retrato psicológico. Logo, tu escreveste esta piada, logo és isto e isto e isto e isto. Uhum. E são aparentemente pessoas sem estudos. Pegando Sim. nesta ideia como verdadeira, não há razão nenhuma para desacreditá-la, levar isto para ambiente de consultório. Se uma pessoa sem estudos consegue caracterizar uma pessoa apenas com uma piada, o que dizer de um psicólogo? Ia facilitar as sessões de terapia. Em vez de contar as cenas da vida, os traumas, conte uma piada. Essa piada vai dizer tudo acerca de si. E contavas uma piada, havia uma espécie de mapa total daquela pessoa. Coisas que eu penso quando tenho tempo. O Pedro Almiranda é fácil ser um Lima em Ponte Lima? Ou torna-se confuso devido à quantidade de limas? Por acaso há muita gente que pergunta se o Lima por ser de Ponte Lima. É fácil, é fácil. Não tenho uma boa resposta para isso. Olha, Roberto, eu só vou-te pedir um pequeno favor, Diz. ok? É que isto vai ser super giro para o podcast. Eu tranquei a minha namorada lá fora e ela mandou mensagem há 2 horas a dizer: trancaste-me cá fora e pelos vistos está lá. Só vi agora a mensagem e pronto. Há uma certa relação. Há pouco estávamos a falar de sem-abrigo e então a tua namorada teve vês várias pessoas dentro de uma piscina em forma de copo. Será que isto é uma caipirinha? Enfim, uma piada de merda. O Zé Pedro Rodrigues faz aqui algumas perguntas. Qual é a sensação de atuar numa casa de stand-up lendária como a sede do Irivo Futebol Clube? Fomos lá atuar ontem. Pá, por acaso foi muito fixe. Foi muito fixe. Era o ar livre. Confesso que estava um bocado com algum receio que não fosse ser, mas a malta reagiu muito bem. Eles vão querer fazer aquilo mais vezes, portanto foi giro. Outra vez o Zé Pedro Rodrigues. Um grande abraço. Mandámos um abraço para o Ricardo Araújo. Também mandamos para o Zé Exato. Pedro. Também mandaste para o Zé Pedro. Que tem agora um podcast que está fixe. Já ouvi. Mas compraste a ganza ou quê? Isso é por causa de uma piada que eu tenho. Comprei a ganza. Aqui mais à frente está a Maria Lima. A minha mãe. A É a minha tua mãe. mãe? É a tua mãe. Estava aqui a pensar, outra Lima. A tua mãe, queres ganza? Ela disse isso. Disse, ou seja, queres ganza e depois 2 emojis a rir. Ou seja, não sei explorar isto psicologicamente. É que a minha mãe é presença regular lá no SA, portanto. Está a fomentar a compra de ganza? É isso que a tua mãe está a tentar? Acho que é isso. Acho que ela está aqui a contribuir para a economia deste país através da legalização do cannabis. Outra vez a tua mãe, continuas a conversar com o Bruce Willis? Não, eu depois decidi que não queria falar com ele. Até porque atualmente ele tem problemas de demência e já não serve de muito.